Pai, nós queremos te agradecer, te louvar e bendizer o teu santo nome, porque o Senhor é bom. Em todos os detalhes o Senhor é bom. Obrigado pelo livramento, pela provisão. Obrigado pelas oportunidades, pelo trabalho. Obrigado pelo nosso leito, pelo alimento, pela cama saudável qual nós temos o privilégio de deitar. Agradeço ao Senhor por poder aqui te adorar essa noite e bendizer o teu nome juntamente aos meus irmãos. Pai, abençoa aqueles que já estão aqui na tua casa. Abençoa aqueles que estão a caminho. E que nós possamos essa noite sair cheios da tua presença, da tua graça, da tua misericórdia que tem nos alcançado. Que o Senhor venha operar grandes coisas essa noite. Que as comportas dos céus estejam abertas sobre cada um que aqui está. Que o Senhor, com a tua onipresença, venha visitar a família de cada um, a casa de cada um. Que o Senhor venha visitar a causa de cada um essa noite, Pai. Todos os pedidos que estão aqui neste altar, que o Senhor venha entrar com provisão, com providência. Que o Senhor venha transformar e restaurar aquilo que precisa ser restaurado essa noite. Que em nome de Jesus, todo empecilho, toda potestade, todo grilhão do inferno, todo laço do passarinheiro venha cair por terra. Porque nós cremos que no teu nome, no teu sangue, naquilo que o Senhor tem colocado a poder. E nós levantamos as nossas mãos essa noite. Com a salva de palmas nós vamos declarar que só o Senhor é bom. Nós vamos agradecer ao Senhor. Louvado seja o teu nome. Aleluia, 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 aleluia. Não há outro nome igual ao teu. Não há nada além de ti. Não há outro rei a não ser o Senhor. Louvado seja o teu nome. E a ti nós vamos engrandecer, nós vamos louvar em espírito e em verdade. Amém? Aleluia.
nessa noite. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o Vamos agradecer por tudo o que tens feito, por tudo que vai fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer por todo o meu ser, por tudo o que tens feito, por tudo que vai fazer, por tuas promessas e tudo que é. Eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, te agradeço.
tempo eu esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é o meu dia, Jesus está aqui. Quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é o meu dia, Jesus está aqui. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar e restaurar a minha vida. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar e libertar. Sim, move as águas. Quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é o meu dia, Jesus está aqui. Quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é o meu dia, Jesus está aqui. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar e restaurar a minha vida. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar, me libertar. Sim, move as águas. Move as Isso. Cante com fé. águas, Senhor. Você está no momento de milagre. Você está no momento que Jesus está na casa. E você canta essa realidade. É um pedido que você faz em oração. Não sei qual a área que você precisa que o Senhor venha mover. Se é no teu casamento, se é na tua casa, na vida dos teus filhos, na vida do marido, da esposa, no seu emprego, aonde você mora. Não sei, mas Jesus sabe. Então peça a Ele para mover essas águas. Ele é água que purifica. O Espírito Santo é esta água. Peça a Ele para mover. Peça a Ele para mover na sua vida. Aleluia. Vamos cantar com mais força. Vamos declarar essa verdade no mundo espiritual. Peça a Ele para mover e Ele moverá. Ora e a chora da câmera lavar. Vou mergulhar, vou restaurar a minha vida. Move as águas, Senhor,
você pediu, porque você declarou. Assim como eu, saímos da nossa casa nesse intuito de que Ele venha mover na nossa vida. Aquilo que nós podemos fazer, fizemos durante o dia, fizemos no decorrer dos nossos compromissos. E viemos mais uma vez nesta noite, nessa quarta-feira onde você está gerando milagre, gerando o seu milagre através da fé. Agora chegou a sua hora. Não sei quanto tempo que você está esperando. Não sei quanto tempo, em que época que você está esperando o mover do Senhor. Mas nesta noite, creia que Ele está movendo. Creia que Ele está neste lugar com um propósito. Jesus nunca esteve no lugar sem propósito. A palavra dele não é sem propósito. Não é sem propósito. A palavra dele é com propósito. Tudo aquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que nós desejamos e apresentamos ao Senhor, Ele faz nos ouvir pela palavra. Você orou, você buscou, você jejuou, está jejuando. Então é o momento da sua resposta. Aleluia. Porque o Senhor dá a resposta através da nossa fé, das nossas petições, da nossa insistência, da nossa perseverança. É assim que Ele age. É assim que Ele agita as águas em nós, dentro de nós, em alguma área das nossas vidas. Então creia nesse mover. Creia nessa mudança. Creia que esse mover nesta noite Ele vai vir para te colocar de pé. Você, aleluia, não vai sair das águas da mesma forma. Aleluia. Como diz esse cântico, alguém pedindo o Senhor para mover as águas. Alguém pedindo o Senhor para mover no seu coração, na sua alma. Aleluia. Isso é pela fé. E a paz que excede todo entendimento continua movendo em nossos corações. Continue movendo em nossas vidas. Movendo em nossos lares, na tua casa. Jesus vai mover. Mas nós precisamos orar. Precisamos colocar diante dEle, como nós temos feito insistidamente. Você que trouxe a sua chave, está aqui, o seu pedido, o seu laudo médico, como hoje de manhã eu trouxe os meus exames que eu preciso fazer. Eu apresentei, não trouxe porque eu deixei lá na minha casa agora, mas eu trouxe de manhã, porque eu entendo que eu também careço de ser participante do altar de Deus para receber, não só para falar. Eu também quero a minha parte. Eu quero te dizer que nós somos seres humanos, nós não somos super-homens. Não. Ninguém é super-homem, ninguém é super crente. Somos crentes, cremos que a nossa força vem do Senhor. Nós somos vasos frágeis, nós somos como vasos, nós somos como de barro e carecemos da misericórdia de Deus. E nesse momento eu convido a igreja a orar. Nós vamos orar, nós vamos clamar ao Senhor. Nós vamos abrir esse culto antes da palavra, nós vamos orar com clamor. Vamos buscar um clamor agora. Vamos clamar para aquele que o Senhor colocar no seu coração. Mas em especial nesta noite, eu quero pedir uma oração especial à igreja, que venha orar por aqueles que o Senhor levantou para aplicar a palavra, os pastores, os ministros, evangelistas, enfim, todo aquele que se colocou na brecha anos atrás, dia após dia, até os dias de hoje. Nós vamos levantar um clamor pela sua vida. Você é um escolhido, você é uma escolhida de Deus, você tem uma vida com propósito, amém? O nosso milagre depende disso, de que nós orarmos, de que nós clamarmos. Mas nós devemos nos posicionar, nos colocar diante de Deus em oração. Dá a mão ao seu irmão da esquerda, da direita. Vamos fechar os corredores. Aleluia, isso é espiritual. Aleluia, é a unidade da igreja. Isso é profético. A igreja que une em oração. Isso é um princípio da igreja primitiva. Assim que a igreja de Cristo começou, tudo tinha em comum. No partir do pão, nas orações, nas intercessões, amém? Clamamos, a Bíblia diz que a igreja orava por Pedro. Pedro era um grande líder. É um homem que nos ensina até hoje com a sua vida, com o seu testemunho, como está nas Escrituras. Pedro recebia a oração.
Pedro recebeu a oração, enquanto a igreja intercedia. A Bíblia diz que Pedro foi visitado pelos anjos do Senhor. Querido, eu não sei por quem Deus vai trazer no seu coração nesta noite para você orar, mas creia. Eu quero ir nessa palavra lá de Atos, lá onde é que a igreja começou. A igreja orou, e um servo do Senhor que precisava de uma intervenção, que precisava de uma oração da igreja unida. E essa união fez toda a diferença. E eu quero falar também, eu não sei como é que está a sua vida espiritual. De repente você está precisando dessa oração e você está aqui nesse meio. E você vai ser restaurado, o seu ministério vai ser restaurado. Porque a igreja, ela precisa viver de milagres. Porque o que mantém a igreja é a manifestação do alto. Mas se nós colocarmos na posição devida, em unidade, em união, em comunhão, nas orações, amém? Então nós vamos orar nesse momento. Vamos levantar um clamor, aleluia, pela igreja, pelos líderes da igreja. Eu estou falando a igreja brasileira, não estou falando só em termo tenda, em onde estiver. Uma igreja lá no pezinho da serra, ao grande lugar que a visitação do Senhor seja, amém? Assim como a tua casa também seja visitada nesse momento, aleluia. Senhor, nos rendemos graças a Ti nesta noite como igreja. Nos posicionamos, ó Deus amado, no âmbito espiritual. Desprendemos das coisas naturais e entramos no sobrenatural do Senhor em oração, reconhecendo o Teu senhorio, a Tua grandeza, a Tua bondade. O Senhor é Deus que move quando a igreja se move em oração, quando se une em oração. Mas eu te peço, Senhor, nesta noite, que a cobertura das armaduras do Senhor venha sobre a Tua igreja, sobre a vida de cada um neste momento, pois entramos em oração em favor da igreja, em favor dos seus, ó Deus, escolhidos, aqueles que o Senhor levantou como colunas da igreja, mas sabendo que Cristo é o cabeça. Seja esse visitado pelo Senhor, esse que nesse tempo, ó Pai, carece de uma intervenção, a esse que encontra enfermo, a esse que encontra em aperto, a esse que encontra oprimido pelas enfermidades. Nós oramos nesta noite, declaramos a falência de toda enfermidade, declaramos a falência de toda a opressão maligna. Venha estar em falência agora, na autoridade do nome de Jesus. Que todo espírito maligno, eles sejam amarrados, sejam lançados fora, ao lugar que o Senhor, ó Pai, propiciou para eles. Em nome de Jesus agora nós oramos, clamamos a Tua intervenção. Nós reconhecemos que somos a igreja e que o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. E oramos, colocamos diante do Senhor que toda arma forjada do inferno seja neutralizada agora, na autoridade do nome de Jesus. Como igreja, como nossa voz, nós levantamos a nossa voz, ó Pai, como a igreja de Cristo, declarando aonde estiver o líder da igreja, seja pastor, seja evangelista, seja mestre, seja profeta, meu Deus, que ele seja visitado pelo Teu poder. O Senhor é Deus, aleluia, que quebra as amarras do inferno. O Senhor é Deus que venceu a morte. Ao terceiro dia o Senhor ressuscitou para dar vitória ao Teu povo e à Tua igreja. Por isso nesta noite nós oramos, colocando diante do Senhor, Pai amado, a cada um que aqui se encontra, a cada um que se coloca na brecha nesta noite, a receber do Senhor a Tua intervenção. Que haja cura neste lugar, através desta oração, que haja manifestação do Teu poder, que haja a graça do Senhor sendo estabelecida nesta noite, ó Deus, em nome de Jesus. Que anjos
teu povo seja liberto, que as cadeias sejam quebradas, em o nome de Jesus. Ah, Pai, por palavras sejam quebradas, toda palavra de maldição seja quebrada, toda seta do inimigo cai por terra agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pois poderoso é o Senhor. O Senhor é o Senhor da igreja. O Senhor é o Senhor da igreja. O mesmo que é o Senhor da igreja é o Senhor dos exércitos. E nós marchamos, nós declaramos nesta noite o poder do Senhor que se aperfeiçoa na hora da fraqueza, na hora da necessidade, na hora da enfermidade, da angústia. Todo mal cai por terra agora, em nome de Jesus. E nós profetizamos saúde espiritual, saúde emocional, saúde física, saúde financeira, saúde familiar, saúde profissional. Em nome de Jesus agora, somos um povo que não abre mão, ó Pai amado, de continuar na jornada, de continuar fazendo a Tua vontade e as Tuas obras. E assim nesta noite, visita, Senhor, visita os Teus servos, aqueles que não puderam estar aqui nesta noite. Visita, Senhor, com Teu poder. Seja neutralizado toda obra de Satanás. Seja neutralizada toda obra do inimigo. Em nome de Jesus. Que o Teu povo cresça. Que a Tua igreja cresça. Que a Tua igreja avance. Que a Tua igreja conquiste fronteiras. Em nome de Jesus. Em o nome de Jesus nós declaramos, nós profetizamos que há poder no nome de Jesus, que há poder no sangue de Jesus. E esse sangue, ele foi expelido, ele foi trazido até as nossas vidas. E nós tomamos posse nesta noite do que o sangue de Jesus nos proporciona, porque estamos unidos. A Tua palavra diz: se andarmos na luz, como na luz o Senhor está, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E nesta noite, Senhor, unidos estamos em oração, como um ato de fé, de mão dadas, ó Pai. Clamamos o sangue de Jesus. E sejam perdoados os nossos pecados, sejam perdoados as nossas transgressões, as nossas falhas. E assim nós declaramos que somos um povo livre, que somos um povo forte, que somos um povo unido, somos uma igreja que avança, somos a igreja do Senhor. Aleluia, aleluia. Digam graças a Deus, digam graças a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É isso, aleluia. Querido, nós temos que agir pela fé, não temos que conformar com nada, não temos que conformar com nada, nós só temos que tomar posse. A nossa responsabilidade cristã é essa, de andarmos unidos na fé, de não abrirmos mão, orarmos uns pelos outros, como o pastor da igreja, o anjo da igreja estabeleceu, né, que uns viemos orar uns pelos outros. Amém? A força da igreja está nessa unidade, na unidade da oração, a comunhão. Ter um partir do pão é gostoso, delícia, maravilhoso. Comer um pãozinho que a irmã fez, um bolinho que a irmã fez, é um ajudar o outro, levar uma cesta básica para o outro e tal. Mas a oração, querido, é que move essas coisas. Partir do pão qualquer um parte, mas a oração é diferente. Se é que você está me entendendo. A oração é um momento de batalha. Tem dia, nós estávamos pensando com o Daniel, tem dia que você não quer, mas você tem que ir. Tem dia que eu não quero, mas tem dia que eu tenho que ir, porque eu sei que eu estou na jornada. Nós estamos numa peleja e não abrimos mão. Estamos aqui nas quartas-feiras. Quantas palavras temos recebido? E aí o que nós estamos fazendo com essas palavras, com essas sementes? Nós temos que ser como aquela humilde menina chamada Ruth. Aleluia. Ela foi num lugar que ela começou a colher sementes. Uma semente aqui, uma sementinha aqui. Foi levando para casa, fazendo jus daquela semente. Essa semente eu quero trazer como palavras que nós estamos recebendo.
Nós temos que fazer jus das palavras que nós temos recebido no altar da casa do Senhor. O Senhor disse que vai restaurar a tua casa. O Senhor disse que vai salvar o marido, vai salvar a esposa, vai curar, vai livrar das drogas, vai livrar da prostituição, vai livrar. Aleluia. Tudo isso. Mas Deus te abençoe, que o Senhor te cubra. Amém. Então veja bem, entenda isso. Tudo que você tem recebido, não deixa cair no esquecimento não, porque Deus não esquece. Deus não esquece. Só que a gente tem que lembrar, tem que guardar o que nós recebemos. Esse é o vigor da igreja. Lembra Jesus falando do semeador? As sementes que caíram no beira do caminho, as sementes que caiu no pedregulho, que caiu no meio dos espinhos, mas teve a semente que caiu em terra boa e produziu os seus frutos. Amém? As palavras de Deus são essas sementes que nós temos recebido. Você está aqui, é efeito disso. É efeito de que alguém tomou posse. Alguém recebeu a sua palavra e colocou você na brecha. Me colocou na brecha, como eu estava dizendo, eu compartilho sempre, a minha mãezinha. Ela diz: Milson, eu vou orar, eu vou pedir um homem de Deus, e ele vai orar por você, ele vai falar alguma coisa, e eu vou acreditar que vai acontecer na sua vida. Eu era bêbado, eu era caído, eu era ferido, eu era vergonha no meio da minha casa. Todo mundo olhava para mim com desdém, querido. Eu estou falando isso com muita alegria, porque a oração daquela mãe, a oração da minha mãezinha, iletrada, não sabe ler, mas ela exerceu a fé. Ela exerceu a fé. E hoje ela diz: meu filho, que dia que você vai vir, com saudade de você. Você precisa vir. As pessoas perguntam por você. Antes as pessoas desprezavam. Estou falando isso para a glória de Deus, como testemunho da oração. Você é um testemunho de oração, mas você também pode levar outros a serem testemunhos através da sua oração. Guarde isso no seu coração. Amém. O Senhor está trabalhando, o Senhor está movendo as águas. Aleluia. Glória a Deus. Podem assentar. Nós vamos orar novamente, mas eu quero continuar a palavra de quarta-feira passada, aonde nós viemos trabalhar a fé. Nós estamos na casa, ouvimos a palavra, vamos orar, vamos continuar orando. A palavra de Deus, ela se renova. Amém? Então lembra que o Senhor, Ele enxerga nossas fragilidades, o caminho por onde Ele pode agir. Quem lembra dessa frase que falei a semana passada? O quadro de um momento difícil, de uma dificuldade, no momento de angústia, é o caminho exato que o Senhor encontra para nos abençoar, para dar fim ao caos, para lapidar a nossa fé, para nos moldar e nos revelar através da fé a nossa dependência nele. Nós não podemos de maneira alguma, como diz o pastor, pregou aqui no domingo, não podemos ser como aqueles homens que receberam uma palavra de Jesus, eles eram leprosos, e Jesus disse: olha, vai e mostra ao sacerdote. Mostra o sacerdote, vai lá. E a Bíblia diz que indo eles foram curados, mas um só voltou para agradecer. Então esse entendeu que no caminho da fragilidade de sua vida, Jesus operou um milagre, a partir de que ele obedeceu a palavra. Ele obedeceu a palavra, um comando de Jesus, aquela semente, uma sementinha chamada vai, mas na fé. E a Bíblia diz que indo eles com fé, na palavra que Jesus liberou, eles foram curados. Mas ele não deixou o abençoador. Ele foi abençoado, mas não deixou o abençoador. Não podemos trocar a bênção.
Não podemos trocar o abençoador pela bênção, não podemos abandonar Jesus. Paulo disse que nós devemos olhar firmemente para Ele, porque esse mundo, ele é constituído de embaraços, de coisas que minam a fé, de coisas que invadem as nossas vidas no intuito de matar, roubar e destruir. Por isso nós não devemos tirar os olhos de Jesus e saber que Ele é o caminho seguro, que a palavra dEle é o poder que opera milagre através da nossa fé. Quem está crendo diz amém, aleluia. Então o Senhor enxerga as nossas fragilidades, o caminho por onde Ele pode agir, a fim de lapidar a nossa fé e nos ensinar a depender dEle. Aleluia. Nos ensinar a depender dEle, como diz a palavra de Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Em Jesus nós podemos todas as coisas, porque tudo está nele. Tudo, não uma coisa ou outra, todas as coisas, todas as nossas necessidades já foram supridas por Ele. Nós temos que perseverar, não deixar essa semente, essa verdade, ela ficar estagnada, ela ficar entre meio aos pedregulhos, às situações desse mundo. Quantas palavras que você já recebeu, quais as promessas que a tua casa recebeu? O poder de Deus se aperfeiçoa na hora da necessidade mesmo, é na hora da fraqueza, é na hora do choro, é essa hora que Jesus vem, é essa hora que Jesus chega. Jesus também chega na hora de festa, na hora do partir do pão. Jesus também chega, Ele vem se alegrar com nós, como Ele foi lá no casamento, não é? E a Bíblia diz que faltou o vinho, mas Jesus, Ele faz ali o primeiro milagre. Ele traz alegria verdadeira àquele casal e àquele casamento, seus convidados. Jesus continua fazendo, Ele continua sendo esse vinho de alegria na nossa vida. Por isso nós não podemos medir o que devemos beber de Jesus. Nós devemos nos fartar, encher, embriagar do Espírito Santo. Aleluia. Quem olhar para você como crente tem que ver você, querido, diferente, tem que me ver diferente. Entende? Saber que você anda com Jesus, que você anda embriagado no conhecimento, na vontade, na bondade de Deus. Ora candarabachori alamaia. Alguém encosta em você, alguém chega perto de você e nota que você tem algo diferente, que você tem a presença. E aí aquela pessoa, nasce a esperança no coração dela. Ela quer conversar, ela quer dialogar com você. Ela vê em você algo que talvez jamais ela tinha visto antes. Então lembra disso. Do nosso posicionamento é olhando para Jesus. Só olhando para Jesus que nós vamos nos manter. Então lembra bem que a fé que reconhece o poder de Deus e sua ação, essa é a nossa fé. Que reconhece o poder de Deus, mas que reconhece quem Ele é. Isso nós temos que ter por necessidade, esse reconhecimento, não abrir mão disso. E saber que verdadeiramente Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então devemos de despertar e despertar a nossa fé. A fé não foi nos dada para ficar inerte. Não foi. Foi para nós movimentarmos o mundo espiritual. É para mover o mundo espiritual. Não é um mundo físico, onde a nossa carne adere, mas é o campo espiritual. Tudo se resolve. Na vida cristã, tudo se resolve no âmbito espiritual. As dificuldades do crente se resolvem no âmbito espiritual, na presença de Deus, aos pés do Senhor, é clamando ao Senhor, é sendo perseverante, é persistente, é batendo na porta, é chegando, é falando com o Senhor, é sendo específico naquilo que você deseja. A dificuldade de muita gente em exercer esse tipo de fé é porque vai ter que falar a verdade. É porque tem que falar a verdade, não dá para fazer rodeio. Não dá para ficar no mais ou menos, não. É tudo, e é tudo. Senhor, a minha casa está assim.
O meu filho está dessa forma e eu não conformo. Assumir. Como Deus tem falado isso nesse tempo? Assuma. Não é vergonha não. Não põe máscara não. E aí você está tampando a fé. Você está cobrindo a fé. Você está jogando um véu na fé. E a Bíblia diz que Deus nos deu um acesso. O véu foi rasgado. Você pode ter acesso. Aí você envelopa a sua fé. Não envelopa a sua fé e manda recado, não. Põe a sua fé como seu escudo. A Bíblia fala que é o escudo da fé. Você não abre mão de sair com esse escudo. Para que vier as palavras, hora que vier a perseguição, e você saber que você tem a fé que é no nome de Jesus, que é na palavra de Deus. Você não precisa de fazer remendo, mas não, chega de viver remendo. Deus tem tudo inteiro para mim e para você. Deus não tem nada quebrado, Deus não tem resto, não. O que Deus tem é novo. Ele diz: eis que faço nova todas as coisas. Não é uma coisa ou outra, é todas as coisas. Nós procuramos exercer fé no nosso jeito, no nosso jeitinho brasileiro. Ainda pede o Senhor para participar desse jeitinho. A nossa cultura não pode misturar com a cultura do reino. Fé não tem a ver com a cultura terrena, tem a ver com a cultura do reino. Então não pode misturar com as coisinhas, dar um jeitinho. Quem está entendendo? A fé ela tem que estar genuinamente voltada para os padrões de Deus, para o princípio de Deus. A fé genuína, a fé que gera milagre, ela tem que estar voltada, aleluia, para as Escrituras. É sim, sim e não, não. Eu quero sim, mas eu recebi um não. Eu quero sim, eu quero não, mas recebi o sim. Opa, pera, eu quero saber se Deus está na conformidade do sim e se Deus está na conformidade do não. É aí que vem a fé. Esperei com paciência no Senhor. Trabalho sim e trabalho o não do nosso ego. Mas o que importa é que Jesus, Ele é misericordioso. Jesus não abandona ninguém. Jesus, Ele veio no ponto mais frágil das nossas vidas justamente para mostrar: filho, fica tranquilo. Não é questão de jeitinho, é questão de fé. Amém? Fala para o seu irmão: não é questão de jeitinho. Fala para ele: seja a boca de Deus, não é questão de jeitinho, pode falar. Tenha coragem, é questão de fé. Aleluia, aconteceu, mas e agora? O Senhor diz que todos os nossos pecados já foram perdoados. E foi na cruz do Calvário. Aleluia. Então não tenha medo de acusação, não tenha medo de perseguição. Se alguém te perseguir, se alguém te condenar, se alguém falar alguma coisa de você, mostra para ele aonde você já foi perdoado, aonde Jesus já levou sobre ele, mesmo antes de nós pecarmos, já está aqui na cruz o perdão. E levantar a cabeça que nós somos humanos, nós somos falhos, nós somos frágeis, mas temos um Deus perfeito que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É o poder dele que aperfeiçoa a nossa fraqueza. Está dizendo: filho, você vai falhar, você vai fraquejar a qualquer hora, mas eu vou estar perto de você, eu vou te ajudar. Nós estamos aqui porque precisamos da ajuda de Deus. E nesta noite, querido, continuando a falar da fé, a exercer a fé que move os céus, estabelece. Se nós entendermos o que o Senhor está querendo falar conosco nesta noite, aleluia, vai fazer fila nesse corredor para dar testemunho. Quem crê diz amém. Se nós entendemos o processo da fé, aleluia, a fé não é jeitinho, a fé é padrão de Deus, é princípio de Deus, aleluia. Aí você vai chegar e vai dizer: está aqui a minha bênção, está aqui, Senhor, porque eu quem orei está aqui, está sentado, está recebendo, é vida nova, é transformação. Isso é o Evangelho. A fé foi nos dada para isso, para ajudarmos uns aos outros. Aleluia. É o poder da oração, pelo poder da fé. A fé
A fé, essa fé que gera milagre, essa fé que gera uma mudança, uma transformação. Aleluia. Não existe nada que possa impedir, querido, uma promessa de Deus a atuar nas nossas vidas, um cumprimento da promessa de Deus em nossas vidas. Amém? Não há nada que possa impedir. Então, querido, não temos, como eu disse a semana passada, Abraão era velho, Sara era velha, e eles tinham uma promessa, e Deus deu a eles um filho na velhice. A promessa se cumpriu. Amém. Esse Deus continua sendo o mesmo. O Senhor Altíssimo chama a existência, a vida, a saúde, a saúde restaurada, o casamento feliz, a família unida, e a paz, e a alegria que se perdeu. Ele restaura tudo, porque Ele é Deus restaurador. Amém. Ele vai restaurar o casamento, Ele vai restaurar a saúde, Ele vai trazer vida onde a morte está buscando consumir os sonhos, os projetos. Mas o Senhor vai chamar para fora o teu sonho, aleluia. Mas aquilo que você precisa fazer, você tem que fazer, que é exercer fé, é crer no Senhor. Amém? Crer no Senhor Jesus, a Bíblia disse. Crer no Senhor Jesus e verás a glória de Deus sendo estabelecida. A mudança, a transformação, o céu movendo sobre a tua vida e a tua casa. Lembramos que nós somos frágeis. A nossa fé que gera milagre. A nossa fé que traz transformação, que traz mudança. É a fé que ela vem primeiro. Ela intercede qualquer ação, ela vem antes. Ela antecede, não intercede, ela antecede qualquer movimento de Deus. Primeiro Deus quer fé. Primeiro Deus quer fé. Fé é o pagamento daquilo que nós desejamos no mundo espiritual. É o pagamento, né? Deus não está cobrando, mas vamos pôr assim, entende? É aquela fichinha, não é? É aquele cartão que você passa, tipo, não é assim? Você retira o que você precisa. É a fé que move o sobrenatural de Deus. É a fé que traz à existência aquilo que nós precisamos. Amém? Somos justificados pela fé e pela graça, pelo favor de Deus. Nós não merecemos, mas fomos justificados pela fé. Aleluia. Então Jesus Ele é misericordioso, Ele é Deus, Ele é misericordioso. E Ele está aqui hoje. Nós pedimos que Ele viesse mover as águas, sim ou não? Amém? E eu quero ir com você numa palavra, que esse cântico diz muito. Em João capítulo 5. Diz assim a palavra do Senhor, que fala sobre a cura de um paralítico. João capítulo 5 diz a palavra do Senhor: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus. Fala comigo, havia uma festa. Havia uma festa. Amém? Glória a Deus. E Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existia ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betsaida, ou Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitava a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo. Há muito tempo, repita comigo, há muito tempo. Perguntou-lhe: queres ser curado? Olha só a pergunta de Jesus. Quer ser curado? Pergunta simples, né? Mas é a fé. Quem não quer?
Quer ser curado? Perguntou para um paralítico, paralisado. 38 anos ele esperava um milagre. A Bíblia diz que os anjos desciam ali, chacoalhavam as águas. Em tempo de festa tinha muita gente. E eu creio também que tinha muitos curiosos. Vamos ver se acontece mesmo. Notícia, né, desse tanque, não é? Estava numa festa. E ali uma multidão de pessoas. E ali coxos eram levados, cegos eram levados e eram curados quando o anjo descia e agitava as águas. Aí Jesus, como ele é misericordioso, sabendo que aquele homem estava ali há muito tempo. Jesus sabe de todas as coisas. Ele sabe o tempo das coisas. Aliás, Ele é o tempo. Ele é a vida. Tudo está no Senhor. Tudo está a tempo e a hora de Deus. A nossa fé tem que estar a tempo e a hora de Deus. Há tempo para todas as coisas. Eclesiastes fala que há tempo de plantar e há tempo de colher o que se plantou. O que você tem plantado na sua oração, vai chegar o tempo de você colher o resultado da sua oração, do que você plantou. Crê nisso? A palavra de Deus declara. A palavra de Deus espiritualmente, ela está falando isso conosco nessa noite. Toda a oração que você tem colocado não é em vão. Deus vai trazer a resposta. Deus está visitando. Deus está trabalhando. E o que Deus faz muitas das vezes, querido, é no oculto e no escondido. É no oculto. Veja bem. E a palavra do Senhor vai nos dizer que aquele homem estava ali, esperando que alguém o empurrasse. Alguém que, desse a mão, arrastasse alguma coisa. Alguém que fazer alguma coisa por aquele homem, mas não fizeram. Não fizeram. De certo ele pediu, deve ter pedido, mas não fizeram. Ninguém levou ele até as águas. Repita comigo, ninguém levou ele até as águas. Mas repita comigo, mas a água foi até a ele. Mas a água foi até a ele. Jesus, a fonte de água viva, foi até a ele para dar a ele novas todas as coisas. Aleluia. Move as águas, mas na verdade foi Jesus que moveu. Nós cantamos, Senhor, move as águas, mas é o Espírito Santo que está movendo nesta noite, neste lugar. É o Espírito de Deus que está movendo em mim, em você. Na sua saúde, você crê nisso? No teu corpo físico, na tua alma, o Espírito Santo que já está aí. É Ele que faz fluir. A água foi até aquele homem. Jesus chega ali, aleluia, tira aquele homem da humilhação. Jesus está aqui hoje na pessoa do Espírito Santo, tirando gente da humilhação, tirando gente do caos, tirando a gente de trás e colocando na frente. Se você crê, diz amém. Jesus, Ele faz isso. É Ele que exalta os humilhados. Aleluia. Jesus não vai exaltar quem dá jeitinho, não. Deus está insistindo em falar isso. Ele não vai exaltar quem dá jeitinho, Ele vai exaltar quem vai exercer fé em obediência à sua palavra. Ele diz para aquele coxo, você quer ser curado? Ele conta todas as justificativas, você pode, ninguém me empurrou, papapá. Mas Jesus não importou com o que ele disse. Se você quer ser curado, então levanta, toma o teu leito e anda. Como paralítico, ele ouviu as palavras certas. Ele não mandou rastejar. Rasteja aí que você vai conseguir, não. Levanta, toma o
teu leito e anda, levanta, pega isso que dominava e domina ele agora, porque eu que te dou força. Sai desse negócio ruim, porque tem um bom negócio para você. Para com esse jeitinho, sai dessa marca e anda em obediência da palavra, e você vai ver a glória de Deus. O cara estava lá, esperou. Mas é tempo de entender que a palavra ela é esclarecedora. Levanta, assume, encara os fatos. Quando ele fala levantar, ele está falando assume. Encara aí, vai, levanta e sai desse quarto, sai para fora, tira isso da sua cabeça, olha para o sol. Eu sou o sol da tua justiça, eu sou a rocha que firma os seus pés, caminha e anda, aleluia. E a Bíblia diz que aquele homem começou a andar e começou a saltar, aleluia. E aquele homem viveu tudo diferente. A Bíblia diz que aquele homem, ele saltou para dentro do templo, ele pulou, ele fez o que ele nunca, eu creio que ele pulou, ele deu cabanhota, ele plantou bananeira, ele chutou, e fez o que ele nunca tinha feito, aleluia. Obedeça a palavra, e você vai viver aquilo que você nunca viveu, e você vai fazer aquilo que você tinha até desejo de fazer e não conseguiu, mas agora você vai conseguir, uma vez que você entendeu que Jesus está falando com você. Levanta, domina esse negócio e anda. Levanta, domina essa dor. Essa dor não é maior do que você. Essa angústia, essa depressão não é maior do que você. Eu sou o teu Deus que te saro, eu sou o teu Deus que te curo, eu sou o Deus que te levanto, eu sou o Deus que aponta o caminho para você, eu sou o Deus que te dá sabedoria, eu sou o Deus que te dá direção. Amém? Coloque sobre os seus pés. Então aquele homem estava o quê? À espera de um milagre. Você está à espera de um milagre ou você está em busca de um milagre? Agora vem a posição da sua fé. Aquele homem estava na espera de um milagre. Então você que estava esperando, eu estou falando a palavra estava, porque chegou a tua hora, chegou a tua vez. Amém? E você que veio à procura de um milagre, eu declaro que você encontrou. Jesus é o seu milagre. É com Ele que as coisas vão dar certo. É com Ele que as coisas vão se resolver. Aleluia, uma vez que você entender, amém, o que Ele está falando. Então esse homem esperou um milagre, e chegou o momento certo, ele recebeu o milagre. Tem uma mulher que ela foi em busca de um milagre. Uma sulamita, que recebeu uma palavra, que ela ia ter um filho no tempo certo do Senhor. Ela teve um filho no tempo certo do Senhor. Mas só que aquela criança morreu. E a Bíblia diz que ela saiu em busca de solução. Ela pegou aquela criança e colocou no quarto que ela tinha feito com seu marido para aquele homem de Deus. Ela colocou aquele menino morto na cama. Ela colocou o menino morto na cama. Eu não sei o que você tem colocado no altar, se está morto, se está com fôlego curto, mas eu sei que Jesus vai trazer vida ao seu pedido, vai trazer resposta ao seu pedido, porque o altar de Deus é este lugar. A cama, aquele quarto, aquele ambiente de oração, porque ali estava um homem de Deus, assim é a casa de Deus, é um ambiente de oração. Tudo que você coloca no altar crendo, quando você vem ao altar crendo, aleluia, tudo é possível ao que crê, tudo é possível ao que crê. Mas aquela mulher saiu em busca de quem podia resolver a questão, e ela traz Eliseu. Resumindo a história, você conhece. Ela traz Eliseu até aquele quarto. Quando você vir à casa do Senhor, você tem que entender que você tem que testificar da presença de Jesus. Você tem que testificar e trazer Jesus com você, e no seu coração: Jesus, eu estou indo encontrar com o Senhor. Vem comigo, vamos lá, é lá que nós vamos conversar. Vou conversar com o Senhor. Naquele ambiente que foi para ser espiritual.
Negócio de igreja, querido, esse tempo, isso aqui é muito. Deus não habita nisso aqui quando não tem ninguém. Mas quando tem gente, aleluia, Ele se faz presente. Então aquela mulher trouxe Eliseu ao quarto daquela criança, daquele quarto onde o menino estava. E a Bíblia diz que Eliseu deita sobre aquele menino, a mãe fecha a porta. Agora eu fico imaginando o coração daquela mãe no ato de fé. Ela busca o profeta, ela busca ajuda. A fé dela no caminho é provada. A fé dela é provada, porque o profeta diz para o seu ajudante: vai e pergunta àquela mulher se vai tudo bem. Ele estava no monte orando. De lá onde é que ele viu ela vindo na jumentinha. E a Bíblia diz que o menino vai lá e pergunta a ela se está tudo bem com a casa dela, se vai bem com a casa dela, se vai bem com o marido dela, se vai bem com o filho dela. Viu como é que o Senhor aproxima da gente? Como é que Ele vai provando a nossa fé? Ela foi com o intuito de buscar uma resposta, de mudar o quadro dentro da casa dela. E ela conseguiu fazer isso. Ela não vacilou na fé. Ela respondeu: vai tudo bem. Vai tudo bem com a minha casa. Vai tudo bem com o meu marido. Vai tudo bem com meu filho, que era o alvo. Era o alvo. A fé dela não vacilou. Levou-se um tempo para ela chegar até ali. Levou-se outro tempo para ela voltar. Um profeta até a sua casa. E ali acontece um milagre. Ali Eliseu sopra, traz vida àquele menino novamente e coloca ele nos braços da sua mãe. Aleluia. A sua promessa, ela não morreu. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir. A tua promessa, ela é real. Se não aconteceu, vai acontecer. Se não aconteceu, ela está sendo gerada. Como aquela criança foi gerada, ela recebeu uma semente, ela recebeu uma palavra de vida e obteve a resposta. E a fé dela foi desafiada. E ela recebeu a resposta de Deus. A casa dela foi renovada. Se tem algo para ser renovado na tua vida, na tua história, na tua casa, vem aqui na frente para nós orarmos. Se você veio trazer alguém, se você trouxe a sua chave, você trouxe aqui um livro, você trouxe aqui um laudo médico, você trouxe aqui até cartela de remédio, glória a Deus por isso. Você trouxe aqui um livro de oração, caixinha de oração, chave, telefone. Querido, mas venho com essa ideia de exercer essa fé. Sua fé está sendo aumentada. Cada momento aqui é um desafio. Cada momento é Deus desafiando a nossa fé. Fomos chamados para trabalhar com coisas impossíveis. Aquilo que é impossível para você, aquilo que está difícil para você, está faltando força, o Senhor hoje te dá força. O Senhor hoje, Ele renova você, Ele restaura você. Põe a mão na altura do seu coração. É o lugar que Deus visita. Mas os seus pensamentos, a sua alma, você leva ela ao Senhor.